quando se está a trabalhar e analisar dados, nem sempre os dados analisados podem ser caracterizados apenas pelas medidas estatísticas de centralidade, ou pelas médias, ou pela distribuição, pelo histograma, pela frequência com que os elementos aparecem. Muitas vezes uma pessoa diz, tem que fazer uma interface para uma stream de dados, uma time series que está a ser produzida, e vou pôr aqui o valor médio. Isso não faz sentido nenhum. É preciso, muitas vezes, olhar para os dados, fazer uma parte de exploração dos dados, tipicamente denominada EDA, chamada Exploratory Data Analysis. E eu vou demonstrar isso aqui assim, com um pequeno exemplo, um exemplo muito simples. Vou usar aqui o Jupyter Notebook, vou mudar aqui o título a isto, que é exemplo de análise de dados exploratória. Vou acrescentar aqui a palavra exploratória. Exploratória. E o que é que acontece? Parece que não sei escrever português. Exemplo. Pronto. Portanto, vamos começar a utilizar o Jupyter Notebook. Vou programar isto em Python para ser relativamente simples. Vou começar por fazer aqui alguns importes. Vou importar uma matemática, o módulo de matemática. Vou importar o aleatório, o random. Vou importar a biblioteca pandas para fazermos plots. SPT. Importar também o NumPy, porque é prático. Ok, temos as várias bibliotecas que vamos utilizar aqui neste exemplo. Cada uma faz coisas diferentes e vamos perceber porque é que as estamos a utilizar. O que é que eu vou começar por definir? Vou definir um data frame de dados com o PD e vou dizer que tem aqui uma série em que basicamente vou gerar uma série a partir de um conjunto de pontos definidos pela função seno. Por exemplo, por isso é que eu importei a biblioteca de matemática e vou dizer que isto é o seno de um x para qualquer x que esteja num certo número de valores. E o conjunto de valores vai ser dado pelo linspace do NumPy. Portanto, vamos dizer que vamos de menos π, mais ou menos que é menos 2π é mais ou menos menos 6, até 6. E vamos dizer, portanto, mais ou menos de menos 2π até mais ou menos 2π. E vamos escolher 100 pontos. Ok? E vamos fazer também outra coisa, quer dizer, vamos fazer uma cópia destes valores para o x. Portanto, neste momento, eu tenho um x, se eu fizer um x, são os valores todos. Podemos ver por aqui abaixo. Se eu for ver o y, temos exatamente os mesmos valores, ou seja, o x e o y são exatamente iguais. O que é que nós podemos fazer? Ok, podemos fazer um plot para ver o que é que temos realmente aquilo que pedimos. Vamos fazer x, plot, e vamos pôr que não quero a linha do plot vai desaparecer, não quero isto na forma de linha, quero isto na forma de um pontinho, ou seja, aquilo que eu estou a dizer aqui é que quero pontos para fazer o plot em vez de linhas. Se eu tirasse aqui assim, isto podia fazer o plot com um X, por exemplo, ou com um O para fazer linhas um pouco maiores. Nada disto é importante, é só para vermos que temos aqui assim o X. Ora bem, se o meu Y vai ser exatamente igual e o marcador vai ser exatamente igual. E se eu fizer o plot, cá está. Temos, efetivamente, para o x e para o y, o mesmo gráfico, tal e qual como seria de esperar, porque nós na prática fizemos o x ser uma cópia do y. O que acontece é que, se nós baralharmos, são exatamente os mesmos valores, e se nós baralharmos o x, por exemplo, vamos ter um x que é aleatório, mas ao mesmo tempo o nosso y continua a ser a nossa função seno. Ora bem, se estes dois valores não são a mesma coisa, pelo raciocínio tradicional, isto ia dar
valores estatísticos diferentes. O que acontece é que se uma pessoa tentar descrever os valores que obteve, quer de x, quer de y, podemos ver que temos exatamente o mesmo número de elementos, são 100, temos exatamente, reparem, a média que está aqui assim com dois valores estranhos tem um problema, porque isto na prática é 0, isto é 0, e isto é um erro da computação. Então, melhor fazer isto outra vez, de forma diferente, que é, em vez de termos 100, ou em vez de fazermos com que isto tenha a média 6, vamos fazer com que tenha a média, por exemplo, 8. Porque desta forma, a média já não vai dar 0, portanto este tipo de erro não vai acontecer. Temos as duas funções, temos aqui a média 0, cá está, 84, e aqui, média exatamente 0, 84. Não temos estes problemas de arredondamento. Ali, o que vamos observar é que, como a função seno era completamente simétrica em torno do eixo dos y, porque íamos de menos 6 a mais 6, o valor da média era 0 para os dois casos. E, por uma questão de precisão das casas decimais, o Júpiter estava a dar ali um valor de qualquer coisa, vezes 10 levantado a menos 18, que era o limite da precisão, e portanto, para ele, menos 4, ou os dois valores, o menos 4 e depois o valor de 8, vezes 10 levantado a menos 18, era um ruído. Assim, então, quebrando essa simetria, se quebrarmos a simetria, fazendo um espaço linear de menos 6, por exemplo, a 8, continuamos a ter o mesmo exercício, mas as médias são exatamente iguais. E cá está. Se nós nos limitarmos a dizer vou representar o valor médio, íamos estar a representar este valor 0,084. Íamos pôr isto num dashboard, íamos pôr isto numa interface de um produto qualquer, quando na realidade temos duas time series completamente diferentes e que esta time series parece muito mais aleatória, muito menos previsível do que esta time series. E, portanto, se os valores fossem sendo dados de formas diferentes, como é que nós iríamos colocar isto na forma de uma interface? Faz sentido? Mas esta de cima pode ser colocada, quando muito, podia-se fazer um plot deste género, em que você vai mostrando o último valor que aparece, e, portanto, um diagrama com uma interface mais avançada. Mas esta não precisa ter algo tão básico como uma time series, uma interface tão time series. Se nós reconhecemos que isto é um seno, nós podemos pôr isto numa interface circular de período x, que determinar o período desta função, e ir marcando isto em termos da sua posição angular. Portanto, as interfaces são criadas de acordo com os dados e depois dos dados serem estudados e compreendidos pelo utilizador. Eu espero que isto sirva como exemplo para mostrar que nem sempre se deve partir para o design de uma interface ou de um produto sem antes olhar um bocadinho para os dados, fazer a exploração dos dados visualmente, ver o que é que os dados são, mastigar um bocadinho os números. E, portanto, é sempre importante perceber como é que os dados se comportam antes de tirar ilações sobre os mesmos. Eu fico por aqui. Espero que esta pequena ajuda tenha servido para esclarecer algumas dúvidas e até à próxima.